Eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Amém? Pai, nós te agradecemos Father, we thank you pela generosidade do coração dos teus for the filhos generosity of your children's hearts. e abençoamos as ofertas e os dízimos nesta manhã, We bless the tithes and offerings this morning. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Amen. Graças a Deus. Praise God. Nós estamos seguindo o nosso tema que nós começamos algumas semanas So we're following our theme that we started a couple of weeks ago sobre perseverança e fé. about perseverance and faith. Nós lemos 1 Samuel 1, 20 ao 28. We read 1 Samuel 1, 20 to 28. Eu não vou ler esse texto novamente, I'm not going to read that verse again, mas nós falamos sobre quando a fé é provada. but we spoke about that when faith is tried. Falamos do desafio que a Ana teve, né, para ter o seu filho e dedicar o seu filho ao Senhor. We spoke about the challenge that Hannah had to have her son and also dedicate him to the Lord. Nós falamos que a fé muitas vezes é provada em situação de dúvida ou desespero. We said that faith many times is tried in moments of doubt and despair. A nossa fé é provada durante as dificuldades. Our faith is tried throughout the difficulties. Falamos sobre os desafios que exigem sacrifício para provar a nossa fé. We spoke about the challenges that require a sacrifice to test our faith. Falamos sobre o propósito da fé provada. We spoke about the purpose of the faith that is tried. E hoje nós vamos falar e dar continuidade com esse assunto. And today we're going to speak and keep on going in this topic. Diga comigo. Quando a fé é provada Say this with me. When faith is tried para um propósito, for a purpose, produz perseverança it produces perseverance para justificar a nossa fé. to justify our faith. O que acontece? Quando a Bíblia fala, né, tendo pois sido justificado pela fé, When the Bible says, having therefore been justified by faith, temos paz com Deus. we have peace with God. Eu estou lendo Romanos capítulo 5, That's Romans chapter 5, versículo de 1 a 5. verses 1 to 5. Tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who have been given to us. Amém? Amen. Irmãos, existe que eu posso dizer, Pai, sentimento natural em nós There is this natural feeling in us de que as coisas de Deus têm que acontecer muito rápido. that the things of God need to happen so fast. E às vezes quando nós falamos de fé, And at times when we speak about faith, a gente espera que a fé seja como uma mágica. we hope that faith will be like magic. Acionou a fé, Like you activate faith, o milagre acontece.
So the miracle has to happen. E muitas vezes nós temos que aprender com isso. And many times we have to learn with this. Que as provações são usadas para desenvolver a perseverança. That trials are used to develop perseverance. Que é a capacidade de continuar crendo mesmo em meio às dificuldades. Which is the ability to keep on believing even amongst the difficulties. Que se é uma coisa que nós precisamos aprender e desenvolver, Because if there's something that we need to learn and develop, é termos crença, é crermos diante da dificuldade. is to have the belief and believe in the face of difficulties. E quando nós cremos diante daquilo que nós estamos vendo, Because when we believe in front of what we're seeing, nós só aguardamos os resultados. we just keep on waiting the results. E às vezes até já sabemos qual é o resultado. And at times we even know what the outcome is. Mas aqui nesse texto bíblico, But in this Bible verse, Paulo escrevendo à igreja em Roma, Paul writing to the church in Rome, ele diz: tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus. he says, having therefore been justified by faith, we have peace with God. E essa paz vem através de Jesus Cristo. And this peace comes through Jesus Christ. E ele diz que é por meio dele que nós temos a fé. And he says that it's through him that we have this faith. Mas é interessante que todos nós sabemos, e a Bíblia fala, e todo mundo prega, que Abraão era o nosso pai na fé. It's interesting because everybody knows, people preach about this, and the Bible says that Abraham, he was the father of faith. Mas é interessante que esta fé que nós temos em Jesus But it's interesting that this faith that we have in Jesus, já é o resultado da fé dos nossos patriarcas. it's already the result of the faith of our patriarchs. Muitos deles creram sem ver. Many of them believed without seeing. Muitos deles profetizaram lá atrás Many of them had prophesied in the past do que iria acontecer. of what was going to happen. Muitos profetas profetizaram acerca do Many Messias, prophets prophesied regarding the Messiah, mas não viram o Messias. but they did not see the Messiah. Como nós também não vimos o Messias. Just as we did not see the Mas Messiah. nós estamos falando de algo que alguém, ou uma multidão, ou uma geração viu. So we're speaking about something that someone, a generation, a whole multitude had seen. Nós estamos vivendo uma fase que passou por uma fase que já estamos em outra fase. We lived through a stage that had gone through previous stages, and now we're in this one. Imagine comigo. So imagine this Os with me. profetas profetizaram acerca do Messias. So prophets prophesied regarding the Messiah. Eles creram no Messias, They believed in the que o Messiah, Messias viria. that the Messiah would come. Teve uma essa foi a primeira fase. So that was the first stage. Então uma outra geração So now another generation, acreditaram nos they profetas believed in the prophets, e viram o and Messias. they saw the Messiah. Então a geração dos discípulos, So the generation of the disciples, aquela geração de 2000 anos that atrás, generation of 2,000 years ago, teve o privilégio de They- acreditar they had the privilege to believe e de ver. and to see. Nós temos o privilégio, And now we have the privilege, acreditamos we believe naqueles que profetizaram in those that have prophesied, e nós temos hoje a escrita and today we have the written word daqueles que viram. of the ones that had seen it. Então nós estamos vivendo uma fase So now we're living through a stage diferenciada. that is just different. Ou seja, agora nós estamos crendo que ele vai voltar para nos levar. So now we believe that he will come back to take us with him. Ou seja, a geração dos meus filhos hoje, So, which means my kids' generation today, eles foram ensinados, they were taught, criados dentro de um contexto they were raised within a context que nós impetramos na vida dele desde o nascimento. that we planted in their lives ever since they were born. Os nossos netos So our grandkids, talvez não vão experimentar o que os nossos filhos estão experimentando, maybe they will not experience what our kids are experiencing now. mas eles vão ter o privilégio de ouvir e dizer: olha, os meus pais But they will have the privilege to say, like, look, my nos parents, ensinaram isso. they taught us this. E eu creio que não sei quanto tempo eu vou viver nessa terra, I don't know how long I'm going to live in this earth. se eu vou ser arrebatado
if I'm going to be taken up na vinda de Cristo ou vou morrer de uma morte natural. in the coming of Christ, or if I will die a natural death. Mas eu sei uma coisa: But I know of one thing. vivendo para ser arrebatado ou morrendo, To live to be either taken with him or passing away. a minha fé me diz My faith tells me que eu vou estar com Ele, that I will be with him, que eu vou experimentar that I will taste o que Paulo está dizendo aqui, what Paul is saying here, que nós devemos nos gloriar that we should boast na esperança da glória de Deus. boast in the hope of the glory of God. Aí ele diz: e não nos gloriamos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. It says that we boast in the hope of the glory of God. Não só isso, Não. mas também nos gloriamos nas tribulações, Not just that, but we also boast in our sufferings. porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. Because we know that suffering produces perseverance. E eu quero dar uma pausa aqui sobre esse tópico, So perseverança. I want to pause here over this topic of perseverance. Porque ele diz que a perseverança produz um caráter aprovado. Because it says that perseverance produces a character that is approved. E eu lhes pergunto: So then I ask you this question. é fácil ter perseverança? Is it easy to persevere? Depende, não é? It depends, right? Perseverar naquilo que a gente acredita e vê e sabe que vai acontecer é bom. To persevere in something that we believe, we see it, and we know it's going to happen, it's all good. Mas perseverar diante das tribulações, But to persevere among the tribulations, perseverar diante daquilo que a gente não está vendo, to persevere with what we cannot see, perseverar contra a maré, so to persevere against the currents, contra a tempestade, against the storm, não é fácil. it is not easy. E nós lemos a semana passada e falamos da história de Ana, né? Ana, esposa de Alcana, So we mãe read, de Samuel. we read last week about the story of Hannah, Elkanah's wife, and Samuel's mother. 1 Samuel capítulo 1 Samuel chapter 1, conta essa história. it shares that story. Que a Ana, ela lutou, ela perseverou, ela batalhou para ter um filho. That Hannah fought, she persevered to have a son, E ela perseverou na sua fé. and she persevered in her faith. Diante das críticas, In the face of diante criticism, das in the tribulações, face of ela tribulations, persevera na sua she fé. perseveres in her faith. O filho nasce Then her son is born, e ela diz: esse filho eu vou consagrar ao Senhor. and then she says, "This son I'm going to consecrate him to the Lord." Ela amamenta aquele filho, So she nurses that baby, cuida daquele she filho. cares for that son, E quando o filho chega a uma idade, and when the son reaches a specific age, talvez entre 3, 4, 5 anos, ou 3 anos que era a média de desmamar a criança, maybe it was 3, 4, 5 years old, 3 most likely, because that's when you wean off the child. nós falamos aqui que é a época mais fascinante de uma criança essa fase. We said here that the most fascinating time of a child is that age. Não é, querido? É a fase que Isn't it, ainda Chris? obedece tudo. It's the time they still obey everything. É a fase que a gente domina, o Hélio está se olhando e dizendo, It's the phase that we dominate them and they're like kind of, Mas quando chega aos 4, 5, 6 But when anos, they get to 4, 5, 6 years old, eles começam a gerar vontade própria. they start having their own will. Já quer vestir a roupa que quer They vestir, want to wear whatever they want to wear, o sapato que quer, the shoes they want to a wear, comida que the quer. food they want to eat. Nessa fase aí dos 2, 3 anos, a gente dá a comida e eles não querem, ele come. 2, 3 years old, like we give them food, even they don't want it, they just will eat it. Mas é uma fase, irmãos, tão delicada. But it's such a delicate time. E é onde eu quero me deter um pouco nessa And that's noite. where I want to spend some time this morning. O Samuel, ele foi levado para o templo para estar com o So sacerdote. Samuel, he was taken to the temple to be with the priest. Este Samuel, nessa fase de idade, ele não conhecia o sacerdote. So Samuel, at that age, he did not know the priest. Não é como aqui que a gente está toda semana. It's not like here that we see each other every week. A Rebeca está quantos anos? Um ano, só um ano. Rebecca is 1, so Imagina, 1 ano e 10 meses. 1 and 10 months. Eu lembro quando eles chegaram em Portugal, I remember when they first arrived from Portugal, ela não vinha no meu colo de jeito nenhum.
She would not come to me at all. Não queria a gente de jeito nenhum. She did not want us like at all. Mas logo ela fez amizade lá em casa, fez amizade com todo mundo. And then she befriended us at my house, everyone at the house. E é só ela entrar em desespero que ela dá logo os braços, né? So she just like goes a bit desperate and like puts her arm up. É a estratégia que ela usa para mudar de um braço para It's a strategy that she uses to switch who she's with. Mas o que eu quero dizer com isso? So what do I want to say with this? Ela conhece todo mundo aqui. She knows everyone here. Eu essa semana saí da casa do Douglas, estava na reunião, This week I had left Douglas's house. We were at a meeting, e eu saí andando com o Helder e a Rebeca e a Bianca. and I left walking out with Wellington, Bianca, and E Rebecca. eu disse, Rebeca, vamos comigo? And I said, Rebecca, go, let's go Ela with deu um me. rio She looked at me, e me laughed, deu a mão. and gave me her Eu hand. peguei na mão e saí andando. So then I got her hand. We went E a mãe, walking. Rebeca, você vai? Ela olhou para trás, riu e seguiu. And then she called her and said, Rebecca, are you going? She looked back, laughed, and she kept on E going. os pais lá olhando, ela seguindo comigo de mão dada. And the parents would be staring, but she was walking with me Ou hand in hand. seja, em outras palavras, ela já está dizendo, eu estou protegido, eu tenho amizade, eu estou tranquilo. In other words, she's saying, I'm protected, I have a friendship here, everything's good. Eu estou com a pessoa que eu conheço. I'm with somebody that I know. Mas veja que a história de Samuel But look at Samuel's story. é uma história diferente. It's a different story. Eles só iam ao templo He would only go to the temple de ano em ano. year after year. E provavelmente Samuel nunca tinha ido ao templo. But probably Samuel never had gone to the Não temple. sabia quem era o He sacerdote. did not even know who the priest there was. E o texto diz que a mãe o levou. And the verse says that the mother took him. Depois que desmamou, After she weaned o him, menino ainda estava cheirando a leite. he was still smelling like O milk. menino ainda estava querendo leite. He was still wanting milk. E a mãe vai e entrega ao So sacerdote. the mother goes and gives him to the priest. Aí eu fico imaginando So then I keep imagining o trauma causado na vida desta criança. the trauma that was caused in this child's life. Sim ou não? Yes or no? Diga comigo, rejeição Say this with me, rejection e ofensa, and offense, que é um grande problema que nós enfrentamos. which is a great problem that we face. A rejeição e a ofensa Rejection and offense, paralisa it paralyzes a nossa fé e a nossa esperança. our faith and our hope. Então, quando Paulo diz que as provações são usadas para desenvolver a perseverança e para aprovar o nosso caráter, So when Paul says that the struggle circumstances there are for to increase our perseverance and better our character, nós precisamos pensar sobre isso. we need to think about this. Esse menino Samuel, This boy Samuel, ele entrega ao sacerdote, he's given to the priest, ele é entregue no templo, and he's given at the temple. ele vai morar com o He sacerdote, goes to live with the priest. ele é tirado do seio da sua mãe. He's taken from his mother's breast. Então podíamos pensar, esse menino criou um trauma, So we could think that this boy created a trauma porque ele não entendeu por que a sua mãe estava fazendo aquilo. because he could not understand why his mother was doing that. Eu creio que a sua mãe ensinou, falou tudo para ele, I believe that his mother taught him and said everything she could to him. mas na cabeça de uma criança But in the child's é mind, difícil entender isso. that's hard to comprehend. Por que minha mãe e meu pai estão me abandonando? Why are my mom and dad abandoning me? Por que minha mãe e meu pai estão me rejeitando? Why are my mom and dad rejecting me? Eu posso crer que aquela criança por muitos anos I can believe that the child for many years, sentia a saudade de casa, a saudade dos pais. he felt a longing of his house and of his parents. Mas a Bíblia diz que a sua mãe e o seu pai só iam de ano em ano. But the Bible says that his mom and dad would go once a year. E a mãe levava uma túnica para ele de ano em And ano. his mother would take him new garments every year. Esse menino não tinha nem a inteligência e o discernimento de saber se era Deus que estava falando ou era o sacerdote. This boy did not even have the intelligence to know if it was God speaking or if it was the priest speaking. Então o que acontece? So then what happened? Quando Samuel vai crescendo As Samuel was growing e Deus começa a falar com ele, and God starts speaking with him, que eles aprendem a ouvir a voz de Deus. that they learned how to hear the voice of A God. Bíblia diz que Deus tinha intimidade com The Bible Samuel. says that God had intimacy with Samuel. Veja, irmãos, que é uma situação
delicada para nós entendermos. See that that's a delicate situation for us to understand. Porque a gente olha uma história dessa Because we look at a story like e this, muitas mães gostariam de ter um filho igual a Samuel. many mothers would like to have a son like Samuel. Mas será que algumas mães estariam dispostas a fazer o que a Ana fez? But do you think moms would be willing to do what Hannah had done? Interessante que Samuel, ele cresce, ele é o primeiro juiz que ele julga por muitos anos em Israel. It's interesting because Samuel grows up and he's the first judge that judged Israel for many years. Então, quando Samuel ele assume esse papel de sacerdote, de juiz, So whenever Samuel takes that role of priest, of judge, Deus entrega nas mãos de Samuel o erro que estava no sacerdote Eli. so God, he gives over to Samuel's hands the error or mistakes that Eli was committing. E Deus usa Samuel e mostra através dele o que Eli estava fazendo. So then God uses Samuel and shows to him what Eli was doing. Mas é interessante que, apesar de tudo isso, But it's interesting that although all of that was a happening, vida que Samuel levou diante de the Deus, life that Samuel walked with the Lord, os seus filhos não foram achados dignos de assumir o lugar de Samuel. even then his children were not found worthy to take his place. Assim como os filhos do sacerdote Eli também morreram, porque eles pecaram, eles se rebelaram contra Deus. Just as the kids of the priest Eli, they also committed committed sin against the Mas Lord. o que eu queria me deter um pouco So what I want to spend time with é sobre a ofensa is about offense e as lembranças do passado, a rejeição. and the rejections of the past. Então a ofensa e a rejeição So offense and rejection, são duas armas terríveis there are two terrible weapons que querem barrar a nossa vida espiritual. that want to hinder or block our spiritual life. Eu estava vendo ontem um vídeo que alguém postou. I was seeing yesterday a video that somebody shared. Uma mulher estava praticamente vivendo em um local na rua, né? So this woman, she pretty much was living out in the streets. E chegou alguém e só perguntou para ela se ela estava precisando de ajuda. And somebody came up and just asked her if she needed some help. E ela saiu desesperada, assim, chateada. And she left really desperate and really upset. E ela tinha um cachorrinho, o rapaz perguntou para ela: ei, ó que cachorrinho lindo, And there was a dog as well, and the guy said, "Oh, that's a cute dog. é seu. Is that your dog?" Ela já respondeu com uma agressão tão grande. And she already answered back with such a great aggression. E ela disse: você quer tirar também meu cachorro? She's like, "You also want to take my dog? Você está aqui como fiscal da prefeitura para tirar meu cachorro? You're here from the city to take away my dog?" Tá lindo, mas quando estava feio, sem comida, ninguém cuidou dele, foi eu que cuidei. Yeah, he's cute now, but when he was ugly without being fed, I was the one that took care of him. E ele disse: não, não estou querendo tirar seu He's cachorro. like, "No, I don't want to take Estou your dog querendo tirar seu away. cachorro. I'm just giving you a compliment. Você está precisando de alguma coisa? Do you need anything?" Não, não preciso nada seu, eu só quero ter paz, eu não tenho paz. No, I don't need anything from you. I just want to have peace. I don't have peace, and I want to have peace. E eu estou vivendo isso por causa da minha mãe, And I'm going through this because of my mother. porque ela jogou maldição sobre mim. Because she cast the curse upon me. Ela disse que eu ia pagar por tudo que eu She fiz. said that I was going to pay for everything I had done. E essa mulher começou a falar dos podres do passado da sua infância. And that woman began to share the rotten things of her past, of her childhood. E a minha mãe fez uma obra de bruxaria para mim. And my mom, she had done a work of witchcraft against E o me. rapaz disse: não, calma, fique tranquilo, não vou tirar seu cachorro. The guy's like, "No, calm down. I'm not going to take your dog away." E aí ela disse: você viu? And she said, "You see, Você chegou aqui, se preocupou, foi com o cachorro, não foi comigo. you came here concerned about the dog and not about me." E ele disse: não, eu te perguntei se você queria alguma coisa. No, I asked you if you wanted anything. Você quer que eu compre alguma coisa para você comer? Do you want me to buy you anything to eat? Não, me deu água, então eu só quero água. No, just water. And she just Aí wanted ele water. falou e disse: eu vou comprar uma ração para o seu cachorro. He said, "Well, I'm going to buy you some dog food." Ela disse para ele: você viu, cara, eu tenho um resto de ração aí ainda. She said, "No, I still have some dog food left." Você chegou aqui, se preocupou com dar comida ao meu cachorro, mas não perguntou se eu queria comer. You came here concerned about feeding my dog and you Yeah. asked me if I wanted to eat. E ela começou a jogar a ferida da sua alma para fora. And she began to
expose the wound of her soul, vivendo o resquício do passado, living the leftovers of the past, vivendo a dor do passado, living the pain of the past, vivendo a rejeição do passado living the rejection of the past, e alimentando a ofensa do passado. and feeding the offense of the past. Irmãos, o problema às vezes é que a gente vive carregando a ofensa do passado. The problems at times is that we live carrying offense from the past. E nós somos, é que me ajuda a palavra, suscetíveis, né? Suscetíveis a viver assim, And we are susceptible to a live like vivermos that. assim. To live like that. A nossa alma, ela é receptiva. Our soul is receptive. E a nossa alma gosta de receber as lembranças do passado. And our soul likes to receive the memories of the past. Imagine se Samuel fosse carregar essa ofensa. Imagine if Samuel were to carry that offense. A minha mãe me abandonou. Oh, my mom abandoned A minha me. mãe me rejeitou. Oh, my mom rejected A minha mãe me. me entregou para o My sacerdote. mom, she gave me over to the A minha priest. mãe não vinha me ver. My mom would not come and see me. A minha mãe só vem de ano em My ano. mom would only come once a year. Queridos, é importante nós nos libertarmos desse passado que nos oprime. It's important for us to deliver ourselves of the past that oppresses us. Você já viu pessoas que estão sempre falando do passado? Have you seen people that are always speaking about the past? Sempre parece que é uma fita, um disco velho que está sempre trazendo o passado de It's volta. like a broken record always bringing the past back. Diga comigo em nome de Jesus. Say this with me in the name of Jesus. Eu quero tirar da minha mente I want to take away from my mind as dores the pain e as ofensas and the offense do passado. of the past. Amém? Amen. A rejeição do passado. The rejection of the past. Pessoas que vivem lembrando o que a mãe fez lá desde a sua infância. People that keep recalling what their mother did, like way back in the past. in their Lembrando childhood. das coisas que o pai fez lá na infância. Recalling things that their dad did way back in their E é childhood. preciso nós liberarmos esse passado And it's important for us to release that past. para vivermos a nossa fé presente. For us to live our present faith. Para alcançarmos o que Deus tem para nós no presente. For us to reach what God has for us in the present. Para tirarmos a ofensa e a rejeição. For us to take offense and rejection. A ofensa e a rejeição. Offense and rejection. Ou seja, esses dois sentimentos querem sempre se manifestar The two feelings that always want to manifest no themselves momento de dor in the moment of pain e de provação. and trials. A rejeição e a ofensa Rejection and offense sempre vai querer se manifestar will always want to manifest no itself momento de dor in the moment of pain e de provação. and trials. Às vezes, os momentos que Deus quer nos provar para aprovar, At times, God wants to test us to approve of us. a ofensa e a rejeição se manifestam. Offense and rejection, they manifest Então é themselves. preciso nós nos libertarmos disso. So it's important for us to deliver ourselves from that. Fácil não é, It's not easy, mas é possível. but it is Diga possible. comigo, fácil não Say é, this with me, it's not easy, mas é possível. but it is Diga possible. ao teu irmão, é Say possível to your neighbor, it is possible deixar a ofensa to leave offense e a rejeição and rejection para trás. behind. Amém? Amen? Todos nós passamos por isso. All of us go through that. Por quê? Todos nós enfrentamos lutas. Why? Because all of us faces Todos battles. nós enfrentamos dificuldades. All of us faces difficulties. Todos nós enfrentamos momentos difíceis All of us go through difficult moments de provação of trials para sermos for aprovados. us to be approved. Mas esses dois elementos, But these two elements, vamos dizer assim, esses dois espíritos malignos let's say these two wicked spirits da ofensa e da rejeição of offense and têm rejection atingido a igreja, has been hitting the church. têm trazido problemas para a igreja. It has been bringing problems to the church. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor, escritor, conferencista, o John Bevere. I don't know how many of you know the pastor speaker John Bevere. O John Bevere, ele talvez hoje tenha cerca de quase 30 livros escritos. He might have around 30 books that he's written. E eu trabalhei e vendi muitos livros dele lá no Brasil. And I sold many of his books in Brazil. E tem um livro chamado A Isca de Satanás. And there is a book called The Bait of Satan. E eu queria que vocês puderem ler esse livro, leia. And I would like for you, if you can read this book, for you to read this book.
sobre isso, sobre a ofensa. He says in the book that all the churches that he preached about offense, 80% da igreja 80% of the church está passando por isso. is going through that. Então é importante. Se você puder ler, So it's important if you can read it. tem português, tem espanhol, They have tem Portuguese, inglês. Spanish, English, A isca de Satanás. the bait of Satan. Então vale a pena ler esse livro. So it's worth it to read this book. Ele fala sobre exatamente esse assunto. It speaks exactly about this topic. Quando a ofensa está nos ofendendo. When offense is offending us. Aqui Samuel tinha tudo para viver uma ofensa. So here Samuel had everything to live with offense. Samuel tinha tudo para viver uma rejeição. He had everything to live with rejection. Mas não foi isso que ele viveu. But that's not what he lived with. Samuel foi um juiz justo diante do Senhor. He was a judge that was just in the eyes of the Lord. Samuel teve o privilégio de ungir o primeiro rei de Israel. Samuel, he had the privilege to anoint the first kingdoms of Israel. Samuel teve o privilégio de ungir Davi. He also had the privilege to anoint David. Samuel teve o privilégio de trazer a casa de Jessé na presença do Senhor. He had the privilege to bring the house of Jesse to the presence of the Lord E escolheu o rei Davi. and choosing King David. Samuel teve o privilégio Samuel had the de privilege corrigir e de disciplinar pessoas to correct and rebuke people na presença do Senhor. in the presence of the E Lord. Deus se agradou de Samuel. Oh, and God was glad he rejoiced with A Samuel. Bíblia diz que Samuel foi um justo juiz. The Bible says that Samuel was a just E o judge. Senhor tirou Samuel. And the Lord took Samuel. A história de Samuel é uma história muito bonita. Samuel's story is a very beautiful story. Porque Samuel se manteve firme no propósito. Because Samuel, he remained firm in the E purpose. quem sabe hoje você pode estar pensando, And who knows, maybe today you might be thinking, mas a minha ofensa do passado, no, but my offense of the past, a minha rejeição do my passado, rejection of the past, foi tão grande it was que so não há como great esquecer. that there's no way to forget it. Ah, sim. Quando a nossa fé é provada, Whenever our faith is tried, ela tem oportunidade de crescer it has the opportunity to grow, para nos levar à maturidade e à integridade. to lead us to maturity and integrity. Quando a nossa fé é provada, Whenever our faith is tried, quando nós deixamos a ofensa, whenever we leave offense behind, nós vamos fortalecer a nossa confiança. we're going to strengthen our trust. Suportar uma provação com fé fortalece a confiança e a certeza em Deus. To bear an approval with faith, Suportar uma provação com fé fortalece a confiança e a certeza em Deus. it strengthens our trust in God. Quando a nossa fé é provada Whenever our faith is tried para um propósito, for a purpose, nós vamos nos aprofundar o relacionamento com Deus. we're going to deepen our relationship with the Lord. As provações podem ser um instrumento do amor de Deus Trials can be an instrument of the love of God para capacitar as pessoas a suportarem aflições to enable people to bear the afflictions e se tornarem mais semelhantes a Cristo. and to become more like Christ. Quando nós passamos por provações, Whenever we go through quando trials, nós passamos por momentos difíceis, whenever we go through difficult moments, nós estamos nos aperfeiçoando. we are perfecting O ourselves. Espírito do Senhor está aperfeiçoando a nossa The vida Spirit of God is perfecting our life para nós nos tornarmos mais semelhantes a for Cristo. us to become more like Christ. É preciso nós entendermos It's needed for us to understand que o tempo está passando that time is going by e nós precisamos superar and we need to overcome todas as crises all the crises que nos levam a lembrar that leads us to remember e a viver a rejeição e a ofensa do passado. and live the rejection and offense of the past. Precisamos pedir ajuda ao We Senhor need to ask God for para help que esse espírito de rejeição so that the spirit of rejection que nos leva a um sentimento de culpa, that leads us to a feeling of guilt, sentimento de inferioridade, a feeling of inferiority, ou muitas vezes sentimento de superioridade, or many times a feeling of feeling superior. que tanto um como o outro é maligno And whichever one, both of them are e wicked, nos prejudica. and both of them harm Mas o espírito us. de rejeição But the spirit of rejection, é um espírito tão terrível it's such a terrible que ele spirit sempre vai nos levar that it will always lead a us lembrar as ofensas.
to recall the O offense. espírito de rejeição The spirit of rejection, é tão terrível it is so terrible que é um espírito possessivo, that it's a possessive um spirit. espírito manipulador. It's a É manipulative um espírito spirit. que tem uma carência It's a spirit that has a de need, três coisas: a need of three things: amor, love, aceitação acceptance, e aprovação. and approval. O espírito de rejeição é nutrido The spirit of rejection is por nourished essa carência by that need de querer ser of amado, wanting to be loved, aprovado wanting to be e approved aceito. and accepted. E quando isso não acontece, And whenever that does not as happen, lembranças do passado the vêm, memories of the past they as come, ofensas do passado the vêm offense of the past come e back, começa a golpear a alma and they start to hit the soul, e começa a vir a lamúria. and the lamentations start to come. Você conhece essa palavra Do lamúria? you know this word Você já lamentation? andou com gente que vive lamuriando o tempo inteiro, Have you seen people that lament all the time? falando do passado, That was just speaking of the past, ruminando o passado. ruminating regarding the past. Porque a minha mãe, quando eu nasci. Oh, because my mom, whenever I was born. Porque a minha avó. Oh, because my grandma. Porque meu pai. Oh, because my dad. Porque meus irmãos. Oh, because my siblings. Porque quando eu era pequeno. Oh, because whenever I was O little, meu irmão mais velho fez isso. my older brother, he did this. E isso começa a alimentar esse espírito. And that starts to feed that E spirit trazer vitimismo. and bring Em victimization. nome de Jesus. So in the name of Nós Jesus, precisamos sair disso. we need to leave that. Nós precisamos romper com esse We vitimismo. need to break from that E o victimization. tempo inteiro deixar o inimigo atar nossas And almas. the whole time letting the enemy bind our souls. E vivemos o tempo todo aprisionados do And we passado. live the whole time in prison to the past. Diga comigo, quem vive do passado Say this with me. Those that live in the past, é museu. it's a museum. Eu tenho outra aqui forte, eu não vou nem falar. There's another that is stronger, but I don't say it. Quem lambe ferida, você sabe quem é, não sabe? Those that lick wound. Então nós não You guys podemos know the ficar rest. vivendo do passado. So we cannot keep living on the past. O passado é bom The past is good para nos projetar para o to futuro. protect us to the future. Eu gosto de lembrar do passado, I like to recall the past. das coisas I boas, like to recall the good things. das vitórias, I like to recall the do que Deus victories, fez, of what God has dos done, milagres que Deus of the fez. miracles God has Alguém done. tem milagre aqui do passado para contar? Does someone here have miracles of the Quem past tem to milagre share? aqui para contar? Those who has miracles to Então, share. conte milagres. So share the miracles. Amém? Conte Amen. milagres. Share the Ou miracles. então, se você testemunhar do passado, So if you're testifying about the past, só testemunho quando você estiver alegre. just witness or testify whenever you're happy. Que a rejeição e a ofensa Because rejection and offense só leva a lembrar do passado only leads you to recall the past com tristeza. with sadness. Mas quando você conta do passado, But whenever you're speaking of the com a past, alegria que você superou, with the joy that you have overcome, você está dizendo, Satanás, eu tive vitória nessa área. you're saying, Satan, I was victorious in that O area. Senhor me deu vitória. The Lord gave me victory. Isso é você fortalecer a fé de alguém. And that's where you to strengthen somebody's faith. Mas quando você lembra do But passado, whenever you recall the past começa a citar o passado, and begin to just keep bringing up the past, nos momentos de dificuldade, the moments of difficulties, é um problema. then that's a problem. Precisa ser livre disso. And you need to be free of E that. a nossa alma tem essa tendência. And our soul has that tendency. Todos nós temos essa tendência. All of us have that É tendency. preciso nós lutarmos contra nós mesmos. So it's important for us to fight against ourselves. Amém? Amen? Diga comigo. Say this with me. Fortalecer a confiança em Deus To strengthen your trust in God é suportar uma provação com fé. is to bear a trial with faith. E a aprovação com fé And a trial with faith, fortalece approval with a faith strengthens certeza da nossa vitória. the sure of us being sure of a victory. Amém? Amen. Precisamos validar a fé. We need to validate faith, Assim como Abraão foi aprovado just as Abraham had been approved em seus testes, in his trials, assim como Ana foi aprovada, just as Hannah had been approved. as provações serviram para confirmar a autenticidade da sua fé. The trials served to prove the authenticity of her faith. Então, quando Paulo escreve
essa carta para a igreja em Roma, So whenever Paul writes the letter to Rome, quando Paulo escreve esse capítulo 5, and whenever he writes chapter 5, é algo tão profundo nisso. there's something so deep in that. Ele diz que o objetivo final He says that the final objective é o nosso caráter ser aprovado. is for a character to be approved. Irmãos, se é uma coisa que nós precisamos, If there's something that we need, é deixar o nosso caráter ser aprovado. is to let our character be E approved. caráter é algo que nós conquistamos ou nós aprendemos desde a infância. And character is something that we conquer and learn ever since we're children. Caráter é algo que vem do berço. Character is something that's built from the cradle. Caráter é algo que é impregnado, é impetrado em nós desde a infância. Character is something that is rooted in us since our childhood. E é preciso nós buscarmos de Deus And it's important that we would seek of God a aprovação do nosso caráter, the approval of our character, para nós vivermos o sobrenatural. for us to live the supernatural. Amém? Amen. De nós suportarmos tudo isso que Deus tem para nossas vidas. And for us to bear everything that God has for our lives. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Open your word to Romans chapter 8. Nós vamos ler alguns versículos de Romanos 8. We're going to read a few verses of Romans 8. O primeiro versículo diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verse 1 says, Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he commended sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Ofensa e rejeição Offense and rejection, alimenta a carne. it feeds the flesh. A nossa carne gosta de ser alimentada pela ofensa e a Our rejeição. flesh loves to be fed by offense and rejection. Diga comigo. Say this with me. Eu não ando mais segundo a carne. I no longer walk according to the flesh, Eu ando segundo o Espírito. but I walk according to the Spirit. Porque o Senhor me libertou And the Lord has delivered me, e eu vou viver por fé, and I will live by faith, para que a minha fé so that my faith seja aprovada will be approved diante de qualquer of any obstáculo obstacles ou provação or trial que eu tenha que passar. that I may have to go through. Amém? Amen. Vamos ficar em pé. Let's stand up. Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Feche seus olhos. Close your eyes. Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, nós te agradecemos, Senhor, we thank you, Lord, porque Tu és bom. because you are good. Tu és o Deus que renova nossas forças. You are God that renews our strength. Tu és o Deus que cuida de nós. You're God that cares for us. Tu és o Senhor que tem prazer em nos abençoar. You're the Lord that has a pleasure to bless us. Obrigado, Senhor, Thank you, Lord. porque diante de tantas circunstâncias que nós vivemos, Because amidst so many circumstances that we go through, nós temos a certeza we are sure, we have the assurance que nós somos Teus filhos. that we are your children. Queremos te pedir perdão We want to ask you for forgiveness, por Lord, nós deixarmos for letting a nossa alma se alimentar do passado. your soul be fed by the past. Nos perdoa, Senhor, Forgive us, Lord, por nós deixarmos because we've allowed esse espírito maligno that wicked spirit de rejeição e of ofensa rejection and offense atingir
hit, ofender a nossa alma to hoje. offend our soul today. Liberta a nossa alma Release our soul, Lord, desse espírito de ofensa from e the rejeição. spirit of offense and rejection. Nós entregamos nossas vidas, We give our lives, nossas preocupações, our concerns, nossos dilemas our dilemmas em tuas mãos. into your E hands. confiamos, Senhor, And we trust, que tu Lord. podes mudar todas as We coisas. trust that you can change all E things. nós precisamos And that we need aprender mais de ti. to learn more of you, Lord. Nós precisamos aprender nas circunstâncias ruins. We need to learn from the difficult circumstances. Nós precisamos nos alegrar nas We dificuldades. need to rejoice in the E difficulties. precisamos ser gratos And we need to be grateful nas boas in the circunstâncias. good circumstances. Cura nossa alma. Heal our soul. Liberta-nos Deliver us de toda